Olha lá o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso de número 30. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu preciso que você preste um pouco de atenção, um pouco não, bastante atenção, porque se você não compreender o que está lendo, você não vai conseguir entender a mensagem. Primeiro eu preciso lhe ensinar que o livro de Atos dos Apóstolos, se os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era um relato da história de Jesus, uma biografia de Jesus, Atos dos Apóstolos é uma biografia dos apóstolos. O que fez Pedro, o que fez Paulo, o que fez Tiago. Poderia citar mais alguns, mas basicamente esses 3. Então, João. Então, Atos dos Apóstolos é um livro em que o Espírito relata o início da igreja, como esses homens eram, o que eles fizeram. Então, se você ler isso, você vai ver a igreja nascendo. E há uma outra curiosidade que deixa todo mundo muito assim, falou, poxa, o escritor desse livro, Lucas, ele, no final do livro, ele não prepara o que nós chamamos de doxologia. O que é isso? É o final da carta. Normalmente, você vai ler um livro bíblico, ele vai terminar saudando ou a Deus ou a pessoas. Ele sauda a Deus ou sauda pessoas. E de forma proposital, eu acredito que de forma proposital, o Espírito Santo deixou essa carta em aberto, como se tivesse um pouco mais. Ela termina sem dar porquê. Então, se você lê essa carta, você olha que fala, mas não tem mais nada, não fala mais, não está dizendo mais, o que ela diz, o que essa carta fala. Bom, eu acredito, como a maioria das pessoas que se declinam a estudar esse livro, que esse livro realmente é uma carta aberta. Aí já vai ser Atos da Rose, Atos da Antônia, Atos do Ivaí, porque a igreja continua, a igreja é a mesma. Deus é o mesmo, e a igreja com seus problemas, com suas lutas, com as suas vitórias, é a mesma. É por isso que não há um final. Não tem um porquê. Esse escritor aqui, ele escreveu Lucas, e o escritor de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, ele começa e termina. Aqui ele não termina, mas é porque a igreja não terminou aqui, a igreja continuava. Ela relata a primeira prisão de Paulo. Eu só estou te dando base para você entender, tá? A primeira prisão de Paulo, ele é levado de Jerusalém, sob acusações dos judeus falsas, e ele lá em Roma, ele consegue uma liberdade, como se fosse uma prisão domiciliar. Ele não ficara preso numa cadeia romana, ele aluga uma casa, fica aí, nós vamos ficar de olho no você, que Paulo pôde trabalhar. Na primeira prisão sim, na segunda não, porque ele foi preso 2 vezes lá, mas não é para falar, é só para você entender essa questão, entenda isso. Agora, hoje, o que me trouxe aqui, eu quero pregar sobre o tema, o que ficará registrado sobre você. Aqui nós vimos os registros das pessoas. Só que eu sou um livro, você é um livro. Vai ficar registrado o quê? O que dirão quando quando Deus nos recolher, quando alguns netos falarem de nós, os filhos, o esposo, o que dirão de nós? Qual seria o que estaria escrito? Então eu quero deixar essa aqui, a base dessa mensagem hoje, é exatamente o que falarão de você. Dirão o que de você?
E é sobre essa perspectiva de dar a você motivo suficiente para mudar a tua história, para quem sabe dar uma repaginada, dar uma turbinada, dar uma guinada para o lado do reino, para o lado da salvação, para o lado de Deus. A minha expectativa é que essa mensagem, que o Espírito Santo me use, para que você essa noite reflita e fala, cara, se acabasse hoje, se eu morresse hoje, talvez não ficasse boa coisa. Louvado seja o Senhor, porque ainda não vai acabar hoje. Em nome de Jesus, dá tempo de escrever mais coisas. E é sobre isso que eu quero pregar. Eu vou usar basicamente a vida do apóstolo Paulo, para colocar ele comparado conosco. A história dele e a nossa história. Olha o que diz, e agora eu já estou pregando. Eu não vou sair do livro de Atos. Atos número 8. Aleluia. Atos de número 7, perdão. Quero ficar aqui. Atos 7, verso 60. Eu vou ler, se você não conseguir me acompanhar, você sempre vai ficar no livro de Atos. Fique aberto, porque dele eu não vou sair, tá? Atos 7, 60 diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Atos 8, 1, parte A. E Saulo, que também sabemos que é Paulo, consentia na sua morte. Se Paulo tivesse morrido nesse dia, se o livro de Atos parasse aqui, alguém diria: eis aí um assassino. Porque aqui, se você ler o capítulo 7, é o retrato da morte de um mártir, do primeiro mártir cristão a morrer, que é Estevão. Paulo incentivava a morte dele. Paulo consentia com a morte dele. A palavra fala que colocaram as roupas dele, deixaram ele despido aos pés de Paulo, e Paulo assistia aquela cena. Então, se alguém fosse retratar a história de Paulo até aqui, diria: aí é a história de um assassino, de um matador. E se fosse retratar a história de alguns aqui essa noite, poderia estar dizendo o seguinte: eis aí um drogado, eis aí um adúltero, eis aí alguém que mexe com jogo, eis aí alguém que tem vícios, eis aí alguém que se perdeu na vida, eis aí alguém, eu quero resumir tudo, que ninguém dá mais nada por ele ou por ela. Já decepcionou tantas pessoas, tanta gente, que ninguém mais confia que será de fato permanente tais situação que essa pessoa, ou esse homem ou essa mulher deseja fazer. Eis aí aquela que é infeliz. Se alguém relatasse, vamos falar a irmã Cotinha, fale da história da Cotinha. A Cotinha morreu infeliz. Eis aí aquela que não consegue ser mãe. Eis aí aquela que não conseguiu ser mãe. E a pessoa olha e fala: que história, que tristeza, que angústia, que decepção. Viver uma vida, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, e não conseguiu ir do nada para lugar nenhum, viveu uma vida infeliz, viveu uma vida medíocre, viveu uma vida aquém do que poderia viver. Por favor, preste atenção em mim, não vai embora, fica aqui com a mente. Se o Atos dos Apóstolos terminasse no capítulo 7, verso 60, e capítulo 8, verso 1, parte A história de Paulo seria ruim. Se a tua história hoje é ruim, se as pessoas ainda não acreditam em você, se você ainda não consegue ser mãe, se você ainda não consegue ser feliz, se você ainda não consegue ver a sua vida mudada, calma aí, a história está sendo contada. Não acabou aqui, nem a tua acabou aqui.
calma aí, calma, dá tempo, não se precipite, fique calma, Deus está no controle. Até dessa situação Deus estava no controle. Deus não perdeu o controle da vida de Paulo, mesmo quando Paulo era um assassino. Por favor, vá um pouquinho para frente. Atos, capítulo 21, verso 13. No mesmo livro de Atos, como disse a você, nós vamos ficar só aqui. Paulo respondendo a um profeta. Verso 13 do capítulo 21. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Preste atenção aqui, eu vou explicar. Paulo estava fazendo as suas visitas missionárias, estava fazendo missões, e ele sente o desejo de voltar para Jerusalém. Só que ele acabara sendo a revolta dos judeus. Os judeus queriam matá-lo. E aí um profeta chega nele, Rose, e fala o seguinte, você vai ler nisso aqui. Olha, se você for para Jerusalém, o profeta chama Ágabo, um pouquinho para cima você vai ver isso. Quem é o dono desse cinto? E ele tirou do corpo de Paulo. Vão fazer assim com você, vão te prender em Jerusalém, vão bater em você em Jerusalém, e isso e aquilo outro. Ele falou, para aí, calma aí, você está querendo quebrantar meu coração, você está querendo tirar da minha mente aquilo que eu devo fazer, eu devo ir para Jerusalém, meu amigo. O que ele está dizendo? Não, há uma missão para mim, se for lá a missão ser morrer, eu vou morrer por Cristo, eu vou para lá. Passado alguns anos, o assassino, aquele que consentia com a morte dos cristãos, mesmo tendo consciência do que aconteceria com ele em Jerusalém, e o que poderia acontecer com ele em Jerusalém, ele toma uma decisão. O assassino agora está disposto a morrer pela mesma causa que ele matava. A mesma causa. Quantas pessoas que no seu passado foram uma adúltera, hoje consegue falar de um casamento santo, porque vive uma vida santa. Quantas pessoas que no passado eram um mentiroso, uma mentirosa, hoje consegue viver uma vida reta e dizer aos olhos, fui eu errei, me perdoa. Quantas pessoas que no passado eram drogados, vivia sob o peso de um vício, de um maldito vício, de jogo, de bebida, de droga, passado alguns anos vai dizer, eu fui um drogado, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-mentiroso, eu sou um ex-adúltero, eu sou um ex-traficante. Aqui nós vemos um lapso de tempo. Um era o Paulo, antes. Hoje, outro Paulo. A minha expectativa é que hoje, se você vive aquém, por favor, preste atenção. Daquilo que Deus quer para você, não abaixe a cabeça, não desanime, continue a perseverar, porque aquilo que Deus tem para você é maior do que você pensa. Paulo não tinha ciência nenhuma de quando se convertera, do que aconteceria com ele. Ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento, é Paulo. Mas teve uma época, alguém pode dizer, fala, esse aqui não é aquele, várias vezes você vai ler na Bíblia, não era aquele que perseguia, e agora ele fala da fé, não era o que usava maconha? Esse não é o maconheiro? Não, ele usava, não usa mais, não usa mais.
Não era aquele que destruiu família? Sim, sim. Mas agora não. Agora ele mudou, ela mudou. Não era aquele que negociava casamento, não negociava os seus valores. Mas mudou. Deus entrou na vida e mudou. Aqui nós vemos um retrato de um mesmo homem, de uma mesma pessoa. Eu quero colocar mais uma característica aqui, para poder chegar na onde eu quero chegar. Ainda falta uma característica. Por favor, capítulo 26, versos 4 e 5. Paulo, relatando de um dia como ele era. Aqui ele já está convertido, mas ele relata como ele era. Capítulo 26, versos 4 e 5. Diz assim, Atos: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. E se assim quisesse testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Deixa eu traduzir isso para você. Paulo, aqui, ele estava demonstrando como era a mente dele antes de servir a Deus. Ele estava dizendo, eu era o melhor do meu. Da minha idade, ele chega a relatar, da minha idade, ninguém conhecia mais da palavra de Deus que eu. Eu era um fariseu, ele estava dizendo, sabe o que ele estava dizendo? Eu era um teólogo, eu era um praticante de teologia, praticante do ensino, eu ensinava, eu não só aprendia, como aprendi, em alguns momentos ele fala, eu aprendi direto de Gamaliel, mas eu ensinava, muitas vezes ele disse isso. Um dia, essa empáfia, quantas pessoas... Você quer ver uma coisa que mata a vida de um pastor? Você quer ver uma coisa assim, você quer um testemunho de alguém que já está há muitos anos na lida? Há muitos anos eu sirvo a Deus e sirvo por amor, como o irmão Wagner pôde testemunhar. Não tem ninguém nessa igreja que é assalariado, todos nós temos uma profissão, fazemos a obra de Deus por vocação. Mas você quer ver um desânimo? É quando você pega uma parte do teu dia, você vai falar com o irmão, ele pediu, ou você quer, desejo, Deus mandou você ir lá, e esse irmão diz coisas do tipo assim, pastor, eu penso assim, cheio de si, eu penso desse jeito. Ou ainda pior, pastor, eu sou assim, eu sou desse jeito. Com certeza, esse irmão ou essa irmã, eles estão vivendo a colheita, é por isso que nós estamos lá. Na maioria das vezes, ou que nós vamos, ou que somos chamados aí na casa de alguém, é alguém que está com casamento com problema, ou com filhos com problema, ou com algum problema na sua vida financeira. Aí você vai conversar com o irmão, ele fala, eu sou assim. Paulo dizia, eu sou fariseu, eu conheço a lei. Por que ele consentia com a morte? Porque ele não entendia da palavra, ele conhecia da lei. E aí ele disse, eu sou assim, dessa forma. Agora, entenda algo. Você imagina se eu estou conversando com você, a sua vida não está boa, sua vida está com alguma dificuldade, você está vivendo uma luta, e aí eu lhe confronto com a palavra, e você diz, mas eu sou assim, eu sou dessa forma, isso sou eu, é disso que eu gosto de coisas assim, eu não estou disposto a pagar um preço, porque eu sou assim. Esse homem, um dia, aqui, nesse capítulo 26, ele está relatando o que ele fora, ele não está vivendo no presente, ele está relatando sobre sua defesa de algo que ele, como ele via ele. Eu era desse jeito, eu era dessa forma. Ele chega a dizer em outras cartas, que diz que tudo que ele viveu, para ele era perda.
porque o lucro era ter Cristo. Enquanto você continuar dizendo, eu sou assim, dessa forma, eu penso assim, eu olho, eu sou dessa forma. Esses dias eu fui conversar com um irmão aqui dessa igreja. Falei, irmão, olha para isso, olha para a tua realidade. Aí eu dei uma radiografia da realidade dele. Falei, é verdade, pastor, é desse jeito, mas eu não consigo. Eu entendo, mas parece que sei lá, pastor. Eu falei, então você já entendeu tudo, então não há mais o que eu posso fazer. Porque quem vai ter que fazer agora é você. Agora vamos conhecer esse cara um pouquinho antes. Capítulo 9. Logo após a conversão dele, 9, Atos 9, ele se converte nesse capítulo aqui. Atos 9, verso 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Preste atenção de novo, porque assim, eu tenho que tomar muito cuidado, que aí você vai ouvir uma pregação, o cara parece mais um pregador de escola bíblica do que mais um professor de escola bíblica de um pregador. E há pessoas que pregam que você não entendeu bolhufas. Então eu tenho que tomar o cuidado, eu peço a Deus em nome de Jesus sabedoria. Paulo vai para Damasco, querendo perseguir, querendo matar, querendo prender os judeus que estavam lá, os cristãos que estavam em Damasco, que era uma grande cidade da época. No meio do caminho ele tem um encontro com Deus. Isso aqui você está lendo, capítulo 9, se você voltar você vai ler. E aí de repente esse homem se converte, está tudo no 9 aqui. Só que ele se converte, aquele que veio perseguir, abraça a fé, Rose. Ele veio perseguir os judeus, veio perseguir os cristãos. Mas imediatamente após a conversão, ele dá uma meia volta, ele realmente toma uma decisão. Eu abracei a fé de Cristo. Porém, os judeus que incentivavam ele, que esperavam dele a perseguição, agora se revolta contra ele. Porque ele chega para os judeus e fala, nós estamos fazendo bobagem. Cristo é o elo de Deus com os homens. Nós temos que parar de persegui-los, nós temos que abraçar a fé deles. Aí os judeus não aceitaram e queriam matar ele. E aí para ele não morrer, está tudo aqui, irmão, você volta para trás e você vai ver. Para ele não morrer, eles descobrem que eles iam matá-lo. Os discípulos cristãos põem ele num cesto e faz descer a muralha. Vaza, Paulo, vaza que os caras vão te matar. Imagina o seguinte, Vinícius, chega lá o bambambam, o top, o cara número 1 do judaísmo, o cara que chegou lá, o fariseu, vindo de Jerusalém para prender os caras, cara cheio de guardas, comitiva, pau para todo lado. Aí de repente esse cara se converte. Primeiro, onde será que foi parar a comitiva? Ninguém falou mais nada. E agora esse cara, ele sai de lá humilhado, sai dentro de um cesto. Toda aquela pompa de gente, de pessoas, de guardas reais, aquela coisa toda, acaba tudo dentro de um cesto. O que eu quero trazer? Num primeiro momento ele era o fariseu. Ele era o cara que era isso, o cara que era aquilo, aquilo que era isso e que era aquilo. Agora já não mais. Dentro daquela cesta, ele não coube nenhuma roupa dele, só do corpo. Dentro daquele cesto não foi nenhum guarda que veio junto com ele, não tinha. Nenhuma daquelas coisas pomposas que eles usavam, porque ele era um homem de prestígio, coube naquele cesto. Naquele cesto só tinha um filho de Deus e o seu caráter intacto. Eu prefiro descer num cesto do que voltar para a vida que eu tinha. Não importa se eu era fariseu, se eu era o bambambam, se eu era... Não, eu vou abraçar a minha fé, a fé de Cristo. Eu vou abraçar a fé. Esse homem aqui, só para resumir bem rápido,
Ele volta para Jerusalém, os caras não confiam muito nele, falam, vaza, não fica aqui não, vai dar problema para você. Ele fica anos e anos na cidade dele, até ser lembrado pelos discípulos, e é trazido por Barnabé. Ele ficou anos, depois de convertido, sem poder ser usado, porque as pessoas tinham medo dele, desconfiavam dele. O que eu estou querendo dizer? Num primeiro momento, se para Rose, aquele momento, falou, nossa, esse é o cara, olha quantos caras servem ele, olha as pompas, olha a comitiva que está indo com esse cara. Se filmasse, parasse, diria assim, no livro dos Atos de Paulo, quem foi Paulo? O cara com a multidão, uma grande quantidade de guardas que vai para prender os cristãos. Mas ali você tem que entender que havia tempo para Paulo, da mesma forma que há tempo para você. Aquele que veio para perseguir, aquele que veio para matar, aquele que veio para humilhar, ele sai daquela cidade com o seu caráter cristão intacto. Porque ele é só dizer, gente, abandona, esse negócio eu estava meio problemático da cabeça, esse negócio de cristão abandona, vou voltar para o judaísmo. Ele sairia de lá numa boa. Aquele cesto foi uma prova de fogo. Foi uma prova de fogo. Se alguém pudesse contar o livro dos apóstolos, terminando aqui, diria assim, irmãos, Paulo é o cara que foi lá para ser perseguido, para perseguir, e sai de lá perseguido. Sai de lá num cesto, porque senão iria morrer. Aquele que foi para inclusive matar, foge, por amor da Cristo, por amor da causa, para não ser morto. Aí eu fico pensando assim, por que um maconheiro deixaria de usar maconha? Por que um jogador que não consegue ficar sem jogar, deixaria de jogar? Para não doer em você o que eu estou dizendo, eu vou falar de Paulo. Que aí, se eu usar a figura de Paulo, talvez ele não fique tão pessoal. Então a gente olha para ele, se bem que deveríamos olhar para nós. Por que Paulo deixa de perseguir? Porque ele aceita ser perseguido. Por que Paulo deixa de matar? Está disposto a morrer pela causa. O que aconteceu? O que houve? O que acontece? Eu posso dizer que esses anos de evangelho, eu posso ver através da minha vida e da vida de irmãos que eu vi a sua vida transformadas. Pessoas que de fato eram pessoas de má índole, de conduta estranha, se tornarem servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus. Eu vou te falar 2 princípios básicos, 2, não é 10, não é 20, é 2, é esses 2. Só que esses 2, ele tem uma profundidade gigante. Eu te trouxe até aqui, falei tudo que eu falei por causa de 2 princípios. Você vai precisar me dar mais 10 minutos, 15 minutos que eu estou terminando. E aí você vai entender o que eu quero falar. Lembra na mensagem? O que ficará registrado sobre você? Quer que mude a tua vida? Faça a tua vida mudada? Precisa de 2 coisas. Também no capítulo 9. Vai lá, por favor. 9, verso 5. Atos 9, 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Paulo perguntando. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados, pode prestar atenção aqui no pastor, por favor. Nesses anos de evangelho, eu vi pessoas se aproximarem da religião de Jesus. Eu vi pessoas se aproximarem do evangelho de Jesus. Eu vi pessoas se aproximarem, gostarem inclusive da religião, elas mudarem de religião. Eu vi pessoas mudarem de religião, eles eram da religião A e abraçam a religião cristã,
evangélica, o nome que você quiser dar. Eu vi pessoas se encantarem com o pastor. Eu vi pessoas se encantarem com a pregação do pastor. O que o pastor falasse era tipo assim, é regra, é regra, aquilo é regra. Mas eu nunca vi alguém, de fato, ter a sua vida mudada, sem que ela conhecesse a pessoa de Jesus. Não é a religião de Jesus. Ela precisa ter um encontro com a pessoa de Cristo. Ela precisa ter sua mente descortinada, aberta, para falar com Cristo. É por isso que toma cuidado, porque há pessoas que dizem assim, eu conheci um homem, que há 15 anos atrás, mais 20 anos atrás, ele bateu no peito, assim, na minha frente, e disse, fazem 30 anos que eu sirvo a Deus. E eu era bem novinho na fé, mas eu via que o testemunho daquele homem não era bom. E eu falei, naquela hora eu olhei e falei assim, não é possível que uma pessoa que sirva a Jesus faz o que essa pessoa faz. Não é a quantidade de anos que você está, é se você teve ou não um encontro com Cristo. Encontro mesmo. Sabe aquele encontro que a hora que você encontra, para tudo. Você olha para a tua vida e fala, cara, o que eu fiz da minha vida? Você olha para aquilo que você deseja fazer e você é confrontado. Você fala, joguei família, queimei casa no jogo. Minha palavra para minha esposa não valeu nada porque eu traí ela. Troquei meus filhos pelo boteco. Troquei minha família, minha honra, por minutos, por horas, ou talvez até dias de prazer. Quando você toma essa consciência e sabe que esse Cristo chama você a si mesmo, vem para mim, vem que eu cuido de você, vem. Você sabe exatamente o tamanho do teu pecado, mas proporcionalmente ao tamanho do seu pecado, você sabe o tamanho do perdão que Ele está lhe oferecendo. Cara, meu Deus, não é pastor que faz isso com a gente, não é a religião, não é a denominação, não é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Cara, você olha e fala, meu Deus, eu fui numa igreja um dia, às vezes a pessoa vem 5 anos na igreja, 20 anos na igreja, num culto que parecia ser simples, parece que ele recebe uma martelada na mente, o Espírito Santo vem e convence, convence que é religioso, convence que não é a denominação que salva, mas aquele que veio para salvar já fez a obra. Paulo chega e diz, quem és tu? Quem é você? Paulo conhecia a religião dele já. Conhecia. Mas não conhecia do Cristo, de Jesus. Meu amado, pede para Deus se apresentar para você. Tenha humildade. Não tem problema não. Pede para Ele. Fala, Jesus, eu acho que eu não te conheço mesmo. Eu quero te conhecer, sempre quis. E o Senhor está tão perto de mim. É impossível você fazer um pedido desse para Jesus com o coração limpo e Ele não te atender. Pastor, termina aqui? Não, aqui é a parte boa. Essa aqui é a parte boa. Porque muitos conhecem Jesus.
Alguns não, alguns ficam no terreno pantanoso, sabe? Você já foi em brejo? Você pisa no brejo, você não sabe até onde atola. Terreno pantanoso da religião, sabe? Fica olhando um para o outro, criticando o outro, critica aqui, critica ali, não sei aquilo. Mas muitos escapam desse terreno, vai para a rocha, vai para Cristo, vai para o Evangelho. Mas só que tem um problema, não basta eu apenas ter um encontro com Jesus. Não basta. Eu preciso de mais, eu preciso da segunda situação. Olha também no capítulo 9, verso 6. Mas, Jesus falando, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo tem um encontro com Jesus, a palavra fala que ele fica assim, extasiado, aquilo, Jesus chega para ele, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus, cara, o cara que você está perseguindo aí, meu. E ele fica encantado, ele falou, a partir de agora você vai fazer o seguinte, você ia para Damasco? Ia. Você ia perseguir os judeus? Ia. Eu ia. Não, agora você não vai mais não, você vai para a rua direita, fica lá, espera, porque alguém dirá para você o que te convém fazer. Não é o que você quer fazer. Não é o que você quer fazer. O problema pega aqui. Porque não basta eu conhecer Jesus. Eu vou ter que obedecer. Quer ter a vida sua transformada? Quer que alguém olhe para você e diga, esse é um ex, ou uma ex, tal coisa? Eu preciso ter um encontro com Cristo, mas ao ter esse encontro com Cristo, eu preciso estar aberto a ouvir e obedecer a voz de Cristo. Eu tenho aqui pessoas que são convertidas há mais tempo que eu. Tenho pessoas aqui nessa igreja que estão convertidas há bem mais tempo que eu. Eu estou me aproximando dos 20 anos, mas tem pessoas aqui convertidas mesmo há mais tempo. Mas a vida cristã de todos, daquele que tem 40 anos ou daquele que tem um mês, ela se baseia em duas premissas. Conheceu Jesus? Conheci. E obedece? Ou quer ir para Damasco e continuar fazendo o que quer? O cesto provou que ele obedeceu. A hora que ele desceu por aquele cesto, acabou aquele bambambam do negócio. Agora é o Paulo crente, cristão. Porque ir para Damasco e perseguir os cristãos era mais fácil. Mas distanciaria ele de Cristo. Você quer servir a Deus? Passa por obedecer. E eu quero dar um passo maior, e é um passo corajoso, irmão. Não é fácil. Se eu tivesse numa igreja em que eu não fosse o pastor dessa igreja, eu não colocaria essa frase. Pensei o dia todo hoje se eu colocava ou não. Mas para a igreja onde eu sou pastor, eu posso colocá-la. Deus não vai te cobrar aquilo que você ainda não foi convencido. Mas uma vez que você foi convencido, uma vez que você teve um profeta, uma mulher, um homem, alguém que te disse, olha isso. E você olha e enxerga. Se você desejar fazer a tua vontade, é por tua conta e risco. Já não há mais evangelho aí. Não há mais. Não há. Porque o Espírito Santo é um ser vivo. Ele chega para mim e fala, Ivair, olha, presta atenção com isso, melhora a tua leitura bíblica, mais que isso ele não faz, pastor Juliano. É eu que vou ter que arrumar uma maneira de encontrar tempo para ler mais a Bíblia. Até eu ser incomodado, não, mas eu já fui incomodado. Mas qual é a minha vontade, Érica? É assistir série. Qual é a minha vontade? É de pescar. Qual é a minha vontade? Mas uma vez que ele me convence, então eu preciso de duas coisas. Quer mudar a vida? Tenha um encontro com Cristo. E após esse encontro, obedeça a Jesus.
Não é fácil, porque ele vai exatamente atuar no teu caráter. Ele vai tocar naquilo que hoje talvez é o que mais te pega. E você sempre poderá dizer, eu não vou. Porque, olha, vamos voltar para a tradução minha aqui, verso 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém. Já não é mais questão de obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Agora aqui é uma relação de pai para filho. Não faz isso. Faz isso, porque isso é o que te convém. E agora eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando no coração e na alma de todos. Porque ele não faz acepção de pessoas. Aquilo que te convém fazer. Eu conheço um irmão, que o problema dele era o celular. Ele não conseguia ter um celular na mão, sem acessar vídeos e coisas impróprias. Ele tomou uma decisão, vendeu o celular, comprou um celular básico para ligar. Porque era muita tentação para ele, ter aquele tipo de celular na mão. Deus falou, vende, e ele vendeu. No caso dele, era o que precisava. Estou mandando você fazer isso? Não. Mas naquele irmão foi Deus que mandou. Eu não sei o que Deus agora está falando no seu coração. Pastor Paulo, vamos nos posicionar? Fazendo um favor. E agora eu quero terminar. Você está aqui? Está presente? Amém? Está fácil ouvir a mensagem hoje? Melzinho, hein? 28:30. Vamos voltar para a pregação. Agora eu vou terminar onde eu comecei. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, Paulo viveu mais alguns anos. Desse livro sendo escrito, Rose, mais alguns anos ele ainda viveu. Aqui conta um passado do Paulo, e agora ele chega no presente de Paulo. Aqui é o presente. E ele deixa então um espaço de tempo que foi para trás e deixa uma perspectiva para frente. Eu não sei como foi o teu passado, eu sei como pode ser o teu futuro. Eu sei que você pode escrever permitir que Deus escreva um livro novo, uma carta nova. Eu creio que Deus, sim, eu me lembro a vontade que eu tinha de me batizar. A vontade que eu tinha de anunciar para o mundo que havia acontecido uma coisa dentro de mim. É verdade, alguns amigos não ficaram próximos de mim, eu não conseguia ficar com eles e eles não me suportavam, porque eu já falava de outras coisas que eles não gostavam de ouvir. Eu não sei como está a sua vida. Eu vou ser mais fundo, eu não sei nem se você é convertido. Eu sei que é o desejo de Deus de converter. É o desejo de Deus que Ele assuma o controle da tua vida. Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, logo, já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela fé no Filho de Deus. Um amigo, professor de faculdade, quando perguntavam para ele assim, de que igreja você é? Ele era um cara inteligente. Ele fazia cara assim, como que igreja eu sou? Sou da única. Só tem uma. O resto é tudo fraude. Eu sou da igreja de Cristo. Se você quer perguntar a denominação, eu posso te falar. Porque entre os batistas, entre os nazarenos, entre os assembleanos, entre os irmãos da quadrangular, lá tem os filhos
e as filhas do Senhor, que ouviram a voz de Deus, tiveram um encontro com Deus e decidiram obedecer. Essa mensagem é para você. É para você dizer que há tempo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer permanecer você nessa história.